Né? Estudando um pouco sobre isso, me parece que fica até mais fácil você analisar uma pessoa a partir das redes sociais e das falas dela. Do discurso de amor, outros discurso de ódio, outros o discurso de vitimismo, outros o discurso de coitadismo. Então aqui a gente começa com um ponto central interessante. A internet está revelando muito mais das pessoas do que elas pensam para aquele que é um profissional do assunto. Porque ela está tentando provar para as pessoas algo que ela não é, logo tem um problema mais embaixo aí. Que sentimento de rejeição é esse? Da onde que ela veio? São essas pessoas que, se você perguntar para ela, você acha que você precisa de tratamento? Não. Você precisa de ajuda? Não. Ela já começa já com um item interessante do mecanismo de defesa lá que nós estudamos a psicanálise, que é o quê? Negação. Ela está se negando para proteger algo que ela não quer que ninguém veja, porque se as pessoas verem, vão sentir que ela não é de repente tão forte assim, isso na visão dela. Porque muitas das vezes a nossa vulnerabilidade, a nossa fraqueza pode atrair muito mais ajuda do que nós imaginamos. Então aqui dá para a gente pensar que as pessoas estão se protegendo de quem? Alguém sugere aí? As pessoas estão se protegendo de quem? Vou lançar essa frase subjetiva aqui, deixar alguém sugerir uma resposta para mim continuar aqui, para nós falarmos sobre o que Lacan, Freud ou Jung diria do que? Internet e redes sociais. Como se posicionaria, como tratariam, porque você vai tratar isso na clínica. Apesar de todo o conhecimento técnico, teórico, científico que você tem, quando isso sentar na sua frente, diante de você, você vai perceber através da fala o que está influenciando essa pessoa da internet. E através da rede social de uma pessoa, você consegue também mostrar, é uma rede comercial, está trabalhando. Né? Mas se não é, o que ela está tentando provar? Agora, para quem? Alguém sugere aí? Pode falar, Geisa. Então, hoje, todo mundo está querendo ganhar dinheiro de uma forma fácil. E existe a máxima de que se você gera valor no maior número de pessoas, você vale mais, porque o maior número de pessoas vai estar disposto a pagar. Dentro desse contexto, as pessoas só compram uma vida feliz. Se eu estou infeliz, eu vou comprar de alguém algo infeliz, algo ruim? Não. Então, começou a criar a máxima de vender vidas perfeitas na internet. Você segue uma blogueira porque ela é bonita, porque ela veste as melhores marcas, porque... E aí começou a criar a máxima de que todo mundo tem que mostrar o melhor na internet para poder ver se ganha dinheiro por isso. Segunda é que, quando isso começou, todo mundo vendendo mar, vendendo uma vida bonita, quem não tinha essa vida bonita e quem é impressionado pelo que os outros vivem, começou a questionar o que ela estava vivendo. Esses dias eu estava brincando com meu esposo, a gente falando do perigo que foi aqueles romances Sabrina, na nossa geração, e Júlia, as mulheres, eu acho que a maioria lia. Por quê? Porque criou homens perfeitos, criou romances perfeitos, e a gente vai para dentro dos nossos casamentos querendo isso, querendo aquela pessoa perfeita dos romances. A gente não vai encontrar. Né? Hoje a gente, os doramas, né, coreanos, aqueles homens que suprem todas as necessidades da mocinha. Então, esse imaginário tem danificado. Então, quando nós temos uma realidade muito dura, a gente tende a criar uma fantasia de uma imagem, de uma realidade bonita para a gente. Então, é mais fácil viver uma mentira, mesmo que ela seja pela internet, do que viver nossa realidade física, né? Por isso que os games ganharam tanto pros nerds. Os nerds podem ser pelo videogame, os atletas que eles não eram na vida real também. Então tem muito isso da gente querer ser algo que a gente não consegue ser e procurar uma forma de ser, mesmo que seja de forma mentirosa. Muito bem, Geise. Gostei. Parabéns pela fala.
Gente, só fazer um adendo aqui. Vocês que podem, tenham papel e caneta nas mãos. Eu tenho um bloco de notas enorme aqui na minha frente. Eu vou até mostrar para você que está... Deixa eu ver se eu consigo aqui virar a tela. Aqui, ó. Vocês estão vendo o bloco de notas aí? Dá para ver? Dá, né? Aqui, ó. Eu fico anotando tudo, tá? E até aqui, ó, para vocês se verem aqui, ó. Olha vocês aqui, ó que maravilha. Tô vendo vocês bem grande aqui. Vamos lá. Pessoal, anotem, porque tem muitos insights preciosos que o pessoal fala, que vocês mesmos vão falar, que vem na hora, né? A subjetividade da vida tem muita surpresa, cada ser humano é único, as coisas se constroem, né, a partir de uma junção de outras coisas, na multidão de conselhos, né, se acha sabedoria, né, por assim dizer. Então é muito importante você anotar. É interessante que eu falo que as nossas sessões, estudo de caso, psicoterapia em grupo, às vezes um tema específico, é claro que ela é curta, eu não vou conseguir ler, eu estou com um texto aqui maravilhoso de um estudo de caso feito com 4 tipos de jovens e as suas respostas. Eu vou ler rapidinho, daqui a pouco um trechinho, mas eu vou colocar no material de apoio, tanto no Drive lá do Google, como na plataforma para você acessar. Mas vamos lá. Eu vou pedir para vocês anotarem, porque às vezes vocês falam algumas coisas que inclusive estavam na pauta, outras não. Eu até anotei aqui a Geise falando sobre linguagens não técnicas, simples, mas que ilustram muito a subjetividade, o trabalho clínico e a realidade interna de muitas pessoas. E uma questão que ela falou aí, eu anotei que é a dura realidade versus a doce mentira. As pessoas criam expectativas surreais, impossível de ser alcançada, que não condiz com a realidade que ela vive, que ela nasceu e que ela pode fazer, e ela quer viver isso. E com a indústria das redes sociais, a indústria da internet, eles estão fabricando campeões o tempo todo. Não tem dor, não tem perda, não tem sacrifício. São vários carros na garagem, são várias mulheres, são mulheres com vários homens, é o velho da lancha, é a novinha, e as pessoas elas vão crescendo o quê? Querendo esse ideal da sua imaginação, né? Que está sendo construída agora pela internet, né? Antigamente a gente podia dizer assim, o pai cria uma vida inteira, a internet destrói num dia. Não, o pai não está conseguindo criar, não. Quem está criando é o Google, né? As dúvidas estão no Google, a sexualidade eles estão descobrindo no Google, né? Então é importante nós pensarmos sobre isso na clínica psicanalítica, né? A diferença dos dias que nós estamos vivendo e como a gente vai trabalhar nesses dias. A internet é uma grande ferramenta, né? Inclusive nós estamos preparando posts para vocês fazerem durante 30 dias, né? Vocês só adaptarem a vida de vocês, a foto de vocês, a imagem, a frase de vocês, e também scripts para quem gosta de falar em vídeo, poder gravar e vocês se lançarem na internet, vocês terem um apoio para trabalhar nas redes sociais, Facebook, Instagram, site, e obviamente trabalhar aí com atendimento online. As pessoas têm pressa, meia hora faz diferença, então ela vai preferir muitas vezes ser atendida online do que ir até uma clínica na sua cidade e voltar. É só uma horinha, ela lava a louça, ela adianta alguma coisa, ela toma banho, ela respira, ela mexe um pouquinho no celular, então você vai trabalhar muito na internet. Legal. Agora, uma outra questão é entender como essas pessoas estão vindo. Você fala para ela como foi a sua infância, né? E aí, por exemplo, alguns de vocês, ou a maioria, ou quase todos, já fizeram análise comigo. E dentro nós temos o nosso, eu falo toda vez, porque eu uso todo dia, né? Então ele é quase uma extensão do meu corpo. Às vezes eu fico 10 horas sentado aqui nessa cadeira. Então, assim, no psicodiário, tem uma parte aqui que eu sempre pergunto, e vocês que fizeram já sabem, isso é muito bom, que é essa parte aqui, que eu não sei se vocês conseguem ver bem, que é o quê? A parte DNA, feeling e narrativa, que é o quê? Como você era quando criança? Você era distraída, era calma, era imperativa, era nervosa, comia bem, dormia, fazia birra, mostrava-se contente, você chorava. A sua narrativa de como você era como criança não define como você era, mas também mostra a imagem que você tem da sua criação.
Porque depois, quando a gente vai comparar em um outro momento com a sua fala, você fala, nossa, quando eu era jovem tinha isso, com tanta coisa legal, você fala, não está batendo. E aí é onde o psicanalista pincela, ele revela o aquário, né? Que é aquela foto que Freud mostra que 95% é inconsciente, está embaixo, o iceberg, 5% em cima. Ou seja, a gente revela o aquário, o que tem nesse inconsciente, o que você está tentando esconder, o que te magoou. Alguma coisa te machucou tanto que você declarou que toda a sua infância é ruim? Legal. Olha onde eu estou tentando chegar para vocês. Vamos ver se a gente consegue conectar e daqui a pouco vocês fazem a sua observação. Quando eu ouço vocês, é legal que no meio da história sempre tem um pula-corda. Quando eu brincava de amarelinha com a minha tia, quando eu empinava pipa com meu tio, quando eu jogava bolinha de gude com não sei quem, aí eu faço a conexão no que a Geise disse, a gente assistia um desenhinho que trazia o ideal perfeito, deve ser bem antigo, não é da minha época, viu, Geise? Tá brincando. É antigo esse, né? Mas tudo bem. E a gente criava o ideal perfeito de homem e tal através do desenho. Hoje a internet faz isso também. Mas sabe o que me chama a atenção, pessoal? É que antigamente a brincadeira que fazia sentido eram brincadeiras que alimentavam a nossa vida de uma maneira salutar, ao meu ver, mais saudável, muito mais empírica, muito mais real. Você brincava com os pés descalços, né? Hoje as crianças não podem pisar descalço na calçada. Eu que nasci na roça, quando não estava na roça, que é o chão de terra, e eu estava na casa da minha avó, que descia enxurrada da calçada, a gente bebia aquela água da enxurrada, matava a sede com aquela água da enxurrada ali. E tô eu aqui, né, vivo, né, cheio de imunidade, os vermes cresceram, a barriga cresce um pouquinho também, tá tudo certo. Agora hoje, quando você vem com um jovem, um adolescente para a clínica, me fala onde é a vida dele. Atrás de um computador, atrás de um jogo. E aí eles vão dizer que o amor esfriou, que é o fim dos tempos, legal. Só que aí nos Estados Unidos o menino sai do jogo, pega uma arma e atira na vida real. Se nós somos cognição, construídos no nosso inconsciente, nosso aparelho psíquico, ele aprende através do que vê. Porque nós somos seres linguísticos, somos os únicos linguísticos. Porque o leão não fala, o cachorro não fala. Tem gente que ama tanto o cachorro que dá essa simbologia, né? Falar o meu pituquinho só falta falar, mas não fala, não dá. Então, assim, nós somos seres linguísticos. Aí Lacan vai dizer que por causa disso a gente desenvolve o significante, né? A partir da linguística. Então a gente vai se significar aonde? No outro. Por isso que 80% dos nossos traumas vem do que a gente aprendeu ou não com os nossos pais. Então, mima demais, a pessoa pode crescer. Eu falava isso hoje. Acho que foi com a Tatiane. Mima demais, um filho ele pode o quê? Ficar sem limite, porque o pai não deu. Mas se o pai coloca muito limite ao extremo, né, tudo que faz, apanha, bate, quando aquela criança passa pelo Édipo, entra na castração, que a gente já falou sobre isso, e vai para a vida real, ele fala, a minha vida foi cheia de limite, agora acabou, não tem limite. E ele passa a romper todos os limites, e acaba na cadeia. Porque ele não respeita sinal vermelho, ele não respeita o diálogo, ele bate na mesa, ele discute no bar, ele afronta as pessoas, tá certo? Então, todos esses malefícios, gente, ele pode ser atenuado, obviamente, pela internet. Então, assim, uma coisa é se observar na clínica, gente. A pessoa está se definindo na internet ou a partir dela? Quando eu me defino na internet, você tem vídeos muito engraçados onde a pessoa é o que é e às vezes ela nem sabe que está sendo filmada. E aquilo nos diverte muito. Quando eu me defino a partir da internet, eu escolho uma imagem para que eu possa imitar. Eu escolho um símbolo para que eu possa imitar. Justamente por conta do famoso significante. E a gente vai poder estudar um pouco mais sobre o Lacan e o significante, os arquétipos. Mas como a nossa sessão ela é mais de uma visão mais prática, às vezes a gente se inclina para a psicoterapia, na sessão de gratidão, foi muito legal, a gente se emocionou aqui,
outras vezes a gente vai se inclinar, precisamos mais focar no estudo de caso, mas, por exemplo, o estudo de caso eu vou mandar para vocês lerem durante a semana para a gente abordar ele na clínica aqui, porque senão não dá tempo, uma horinha não dá tempo. E a gente tem essa questão que seria uma questão de hoje, né? Uma questão mais da ideia do tratamento na clínica, e a gente vai caminhando por uma questão psicoterápica. Então, tá aí uma frase: eu me defino na internet ou a partir dela, né? Eu acho que deu para vocês entenderem. Uma outra questão, aonde eu estou formando as minhas questões? Eu sou influenciado pelos meios? Que meios? Então, na investigação, né, o que é a psicanálise? A gente sabe. A psicanálise é a cura pelo amor, a psicanálise é a cura pela fala, a psicanálise é a investigação. Então, nesse trabalho da investigação, eu preciso procurar, essa pessoa está sendo influenciada como e por quem, né? Com quem ela quer se parecer. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos e eles chegaram à conclusão de que 80% dos filhos, eles querem se parecer, filhos homens, com os amigos dos pais, nunca com os pais. Eles se identificam mais com os pais. E ele acaba se parecendo com o pai por causa do formato nosso de construção, que é de cognição. Anda com o pai, come ali, almoça com o pai que ensina, ele se parece com o pai. Mas o desejo dele é sempre ser amigo do pai, porque ele acha que o pai censura demais, e o amigo não. E aí a gente entra no que a nossa inclinação humana, que é de ficar na zona de conforto, de não querer fazer as coisas básicas. Então, sempre o nosso cérebro vai querer o caminho mais fácil, né? Então, o que as redes sociais estão mostrando? O caminho mais fácil. Agora eu pergunto para vocês, vai anotando aí, gente, para daqui a pouco vocês participarem. Eu não vou falar o tempo todo. O caminho mais fácil é real? Fica essa pergunta. Ou ele é imaginário? Ou ele é simbólico? Uma outra pergunta: sacrifício faz parte da vida? Ou nós fomos ensinados que sacrificar algo é uma coisa ruim? Não é? Nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas, olha que legal, aqui a gente entra no propriamente dito de como a internet ela revela, sem análise, muitas das pessoas. Vocês viram o desenho aí, onde a pessoa posta foto junto com amigos, e o outro amigo pergunta se ele autorizou você postar? Ela fala, não, mas ele estava comigo. Mas ele autorizou você postar? Não, mas estava comigo, está tudo bem. Então, quer dizer, por causa de mim, por causa do meu desejo de aparecer, porque a foto é boa, eu posso expor o outro. Eu posso expor o outro. Você quer ver a maior prova disso? Eu tiro sempre muita foto em grupo, agora não tanto, mas eu vivi 10 anos dando palestra, né? 10 anos. Então tem fotos minhas aí na página que você vai ver pelo menos umas 30, 40 fotos, sempre no meio de uma galera, 20, 30, 40, 100, 1000, 2000, 3000 pessoas. E aí eu sempre tirei aquelas fotos assim, tá todo mundo, né? Pra postar e fazer aquele barulhão, legal, o evento foi legal, tal, tá funcionando, existe um gatilho social nisso, as pessoas às vezes só acreditam se elas veem que outras pessoas acreditam também, tá tudo bem. Só que quando eu tirava com 7, 8 pessoas, sempre tinha 1, 2 que chegava e falava assim, deixa eu ver. Aí eu abria a foto e mostrava. Você não vai postar essa não, né? Porque eu tô feia demais. Só que a hora que eu tava tirando, eu não tava olhando como que tava cada um na foto. Então, olha que interessante como que as redes sociais, elas revelam coisas que na Kodak, na Fujifilm, não revelava. Porque você não postava. A foto vinha para sua casa, era só para você. Então, a gente vai precisar começar a entender a clínica psicanalítica a partir de um tempo que nós já estamos vivendo. Ó, quando eu estava preparando esse material, eu falei, gente, tinha que ser a primeira sessão, deveria ter sido sobre redes sociais. E mais um monte. A gente tem que fazer ainda sobre as camadas, mas eu vou tentar falar rapidinho algumas coisas para vocês anotarem e a gente entrar no assunto, porque aí às vezes vocês vão falar coisas que já está na pauta, mas eu não preciso falar e fica legal dessa forma também. Eu coloquei aqui, né? Como você está usando as redes sociais? Para satisfazer seu desejo de reconhecimento
ou para explorar as formas de reconhecer os seus desejos. Esse material que eu estou começando a ler aqui agora, esse vai estar todo escrito disponível para vocês. É o daqui para trás que não, que são anotações que a gente vai fazendo, né? 62% da população brasileira está ativa nas redes sociais. Isso significa mais de 130 milhões de usuários mensais, né? O Facebook é uma rede com o maior número de brasileiros e em tempo de internet, de novo, o Brasil é o número 1 do mundo. Como é que não tem espaço para trabalhar na clínica psicanalítica traumas? Tem muito. O Brasil é o número 1 em ansiedade, o quinto em depressão e o número 1 em tempos na internet. Então é óbvio que a gente vai ter muitos problemas, né? Brasil ganha 10 milhões de internautas por ano, segundo o IBGE. Né? Idosos representam o grupo que mais aumentou o percentual de usuários. Filhos, vem, tá tudo, não tem o que fazer, aposentado. Os velhinhos tá o dia inteiro na internet, rindo, uns pegando receita. Eu cheguei ontem, não podemos falar da minha vida aqui, que a gente constrói uma ideia até gostosa, né? Falar uma coisa boa. Cheguei ontem lá na... Foi ontem ou foi hoje? Foi hoje, ou ontem, sei, na minha sogra. E falei, o que o senhor tá fazendo aí? Porque eu vi um monte de abobrinha, eu vi carne moída, eu vi um creme de leite e tal. Ela falou, eu vou fazer um negócio aqui sensacional. Falei, legal. Aí eu falei, onde a senhora viu? Ela falou, eu vi na internet. Eu dei um celular para ela, né? Porque nós fomos na casa de umas das irmãs do meu sogro, e chegou lá, tinha umas 8 velhinhas. E chegou na hora de comer, elas começaram a impor o celular do lado da cômoda e deu uma pilha de celular, assim, as velhinhas tudo tinham celular. Só minha sogra que não. Falei, é muito desaforo. Fui lá no outro dia, peguei o celular, dei pra ela. Pra quê? Quando eu tava brincando, eu falei, 1h da manhã eu vi a senhora online, hein? Tá fazendo o quê? Então, assim, pegou receita, fez a receita lá, tá todo mundo na internet. E já foi comprovado que um jovem de 12 anos tem mais informação hoje disponível do que Freud, do que Einstein teve a sua vida toda. Porque Einstein não tinha internet, não era fácil, demorava, tinha que pesquisar, procurar, ir atrás, era livro. Então a gente está vivendo um outro mundo agora. Né? Então, você abre o Facebook e se depara com o relato de um amigo que expõe seu sofrimento com um término de namoro. Eu não sei se vocês têm estrutura para isso, né? Eu participo de pelo menos uns 10 grupos aí voluntários de depressão, de suicídio, as pessoas se cortam e é chocante. Com o tempo, se vocês adquirirem estrutura, for lá, vocês vão conseguir um monte de pacientes também, vão ajudar voluntariamente. Não é difícil trabalhar nessa área não, porque o povo está doente. E aí você entra, não é uma não, gente, no Facebook isso, não é 2 não, é 20, 30 meninas postando o braço todo cortado de gilete. E eu já expliquei para vocês que, neurocientificamente falando, né, eu estudei isso no meu mestrado lá na Alemanha, que é o quê? O mesmo neurotransmissor que responde à dor física, quebra de um osso, responde à dor emocional. Só que para a pessoa mudar a dor emocional de lugar, ele vai pôr gelo na cabeça, vai tomar banho gelado, vai sair caminhando, outros vão se cortar. Porque é o mesmo caminho, o mesmo neurotransmissor que leva o caminho da dor física, leva a dor emocional. E a maior prova que a dor emocional ela é 10, 15, 20, 1000 vezes maior que a dor física, é que você vai ver a pessoa sofrer um acidente, a mulher ter um parto, que significa vários ossos do corpo sendo quebrados, e nenhuma delas fala assim, eu prefiro suicidar. E por conta da dor emocional, a pessoa quer se matar. De tão mais latente que ela é. Então isso é muito sério. E a coisa está tão assim que as pessoas estão pedindo socorro a ponto delas mostrarem a sua dor, dizendo que sua vida não vale mais nada, elas estão pedindo socorro mostrando a sua dor na internet. Você não precisa nem investigar, está lá o sintoma. A gente vai pegar o quê? Trabalhar essa causa, né? Então você desliza um pouco mais e a notícia agora é do falecimento da avó de uma amiga, uma carinha triste, sinto muito. Um pouco mais diante, um conhecido atualiza seu status, agora está um relacionamento sério. O próximo post me mantém tensa, do início ao fim, é o relato de um abuso sofrido na infância, por tio, amigos dos seus tios. E a pessoa vive de... Olha só que interessante, a pessoa posta isso porque
Às vezes a questão agora não é sua expor, às vezes agora é ser vítima, e quando ela posta isso, todo mundo fala assim, ah, coitadinha. E o que nós tratamos? Vamos sair desse vitimismo, vamos sair dessa muleta, vamos trabalhar esse esse ego, né, ferido, né? Então a pessoa começa a viver uma ferida narcísica também, né? Um vitimismo narcísico, né? Um vitimismo onde ela explora, né? E aí você corre para o Instagram, nos store, e uma amiga de uma amiga e tem uma pergunta: o que você acha de mim? Eu acho difícil a pessoa escrever, eu acho você ridícula. Não vai escrever. Então ela está procurando o quê? Procurando confete, né? Tem mais coisa para falar aqui para vocês, mas uma coisa interessante foi abordada num livro do Shu Han Byung, é o nome dele, né? Que é essa questão da vida digital, porque ele vai falar muita coisa, né? Post não tem tom, né? Bom, não vou ler um pouquinho antes, depois vocês vão ter isso aqui disponível. Acontece que, vamos lá, deixa eu achar aqui uma parte, porque é muita coisa. Vamos lá. As redes sociais trazem uma nova forma de linguagem, não só no que diz respeito a uma comunicação mais reduzida, como o uso das palavras abreviadas, ou seja, a forma mais prática de responder alguém, muitas das vezes, eu vou ter que tomar cuidado para falar isso, que às vezes eu faço isso, mas eu faço pouco, com vocês acho que com quase ninguém. Quem responde só assim, ó, para todo mundo? Um joinha, ou uma carinha, né? Aquele sorrisinho. Então, os emojis é uma forma também de mostrar que nós somos um país ansioso e estamos com pressa. Não significa que a gente precisa ser veloz, mas a gente está sempre com pressa. Se, segundo Lacan, o inconsciente está estruturado na linguagem, essa nova forma de se comunicar. Tem um Ricardo entrando aqui, eu não estou me lembrando mais, tá bom. Seja bem-vindo. Essa nova forma de se comunicar muda tudo, né? É também um novo jeito de acessar esse saber que muita gente não sabe. Acontece que, diferente das sessões de análise, em que o paciente repete, com o intuito de elaborar o que está sendo dito nas redes, o que está sendo sentido, nas redes sociais não dá tempo. E ouso dizer que não existe transferência na medida que não existe o silêncio em si do analista, tão necessário para que ela aconteça. Apesar do barulho tão característico dessas redes, o único som que cada um escuta é o eco da sua própria voz. Post não tem tom, post não tem voz. No ambiente digital, o olhar ganhou o espaço do ouvido. E estamos fazendo de tudo para ser notado. Eu disse aqui no começo, tudo que as pessoas estão fazendo é para quê? Quem é o maior algoz? Quem é a pessoa que elas estão tentando convencer? Sabe quem é, gente? Ela mesma. Por isso que a maêutica socrática, que Sócrates falava antes de Freud foi buscar isso e trouxe isso para a psicanálise. Ela fala o quê? É a arte de achar o porquê dentro de quem? Dentro de mim. Porque quando eu não tenho uma resposta, eu enlouqueço. Hoje eu comentava também sobre aquela pergunta do apóstolo Paulo que diz assim, eu sempre uso ela porque eu acho que ela ilustra muito bem a subjetividade da análise e da vida. Ele fala, aquilo que eu estou querendo fazer, eu não faço. Aquilo que eu não quero fazer, isso sim eu faço. Quem que vai me livrar do corpo dessa morte? Tipo assim, eu sou um miserável, eu sou um cara tô tão lascado na vida, que tudo que eu estou tentando fazer, eu não consigo. E aquilo que eu não quero fazer, eu faço. Ou seja, eu não quero xingar, eu xingo. Eu não quero brigar, eu brigo. Eu não quero me entristecer, eu me entristeço. Eu não quero ir, quando eu vejo, eu já estou lá. Eu já estou lá. E tudo que eu não quero fazer, eu estou fazendo. E tudo que eu quero fazer, eu não faço. Eu quero acordar cedo, eu acordo meio-dia. Eu falo, amanhã eu vou começar a dieta. Já faz 2 anos que eu falei isso.
Então ele tá falando, tudo que eu quero fazer eu não faço. Nunca mais eu discuto com esse meu marido, que ele falou que o problema tá na minha boca, nunca mais ele vai ouvir a minha voz. Falou 1 ano isso e a voz dele ecoa, ele já dorme e acorda com a sua voz. Né? E o marido, mesma coisa, nunca mais eu dou um grito com essa mulher. Se eu gritar, Deus, me mate, me mate. Mas no outro dia. Então, quer dizer, ele está dizendo assim, eu não tenho controle da minha vida, eu preciso de uma resposta. Né? E aí tem aquela intervenção lá, que a Bíblia diz que é uma intervenção divina. Eu sei que nós temos pessoas que não cristãos ou não praticantes, e não é isso aqui, não é uma pregação, estou apenas dizendo da incógnita que ele procura, e aí ele recebe uma resposta que diz assim, a minha graça te basta, e o meu poder aperfeiçoa na sua fraqueza. É interessante que a resposta não convence, a resposta não resolve o problema, mas o simples fato dele ter uma resposta, ele se acalma. Porque nós temos muitas incógnitas. Então, tipo, a minha graça te basta, não, agora você vai conseguir fazer as coisas. Não, vai continuar, muitas coisas você não vai conseguir, muitas coisas você vai conseguir. E eu chamo essa passagem, para mim, pessoalmente, de aceitação. Tem horas que a gente vai ter que trabalhar na pessoa o quê? Aceitação. Porque não dá para trazer de volta a pessoa que morreu. Não dá para trazer de volta o vigor que você tinha com 18 anos. Não dá para trazer de volta a escolha que você fez errado. Quando eu falo você, eu estou falando você falando com o seu paciente, o seu analisante, o seu analisando, a sua vida clínica. Né? Você está falando com ele em outra linguagem, mas você vai estar mostrando para ele, após ele escrever um texto enorme, que não é ele que está escrevendo, ele está falando, você está anotando, que não dá para recuperar muitas coisas. Tem que aceitar, virar a página que segue. Hoje eu falei isso com alguns pacientes que me deram liberdade, né? Um deles está aqui hoje. Eu fiquei o dia todo, né, atendendo, e eu até comentei hoje, vou citar a Tatiana de novo, porque ela estava também, eu comentei isso com ela também, dos que eu atendi hoje, ela é a única que está aqui, que um mentor que eu tenho, que é um psiquiatra, assim, ele é um monstro sagrado, ele é muito bom. E eu falei, cara, ele é bom. Olha o que ele disse. E eu gostei, porque fez sentido, independente do credo político, das circunstâncias, dos discursos de amor ou de ódio que a internet provocou num monte de gente aí, por conta da política. Gente do céu, hoje de manhã, nem Bolsonaro nem Lula pagou o boleto de ninguém aí. Ou pagou, alguém pode me falar, alguém se candidata? Então, independente do seu credo aí político, vida que segue, você está na sessão, você tem que acordar cedo, você tem que trabalhar. O Bolsonaro não designou nem o Lula, por mais que venceu, ninguém para lavar sua louça. Tenta deixar aí uns 15 dias para você ver. Então, assim, às vezes a gente precisa entender que a vida segue, independente de credo religioso. Eu achei interessante o que ele disse. Uma pessoa perguntou para ele assim, naquelas perguntinhas do Instagram do Store, ô doutor, o que o senhor diz do silêncio do Bolsonaro? Aí ele pegou e falou assim, é que ele não conseguiu com velocidade pôr um ponto final e entender que independente de ganhar ou perder, vida que segue. A vida precisa continuar. Né? E eu achei muito engraçado aquilo, porque aí ele estava digerindo aquela questão para poder se posicionar. É óbvio, é natural de uma pessoa que da envergadura e da responsabilidade dele. Mas eu achei muito legal que tipo assim, a gente precisa aprender a diminuir o tamanho das coisas, né? Não estou falando que ele diminuiu ou aumentou, eu estou trazendo isso para a nossa vida real, porque a internet ela sempre vai aumentar, ela sempre vai transformar uma pessoa boa, ela tem esse poder de transformar uma pessoa boa num monstro, um monstro numa pessoa boa, que eu não estou falando de política, eu estou falando que se você cair na boca de um grupo da internet aí, você falar, por exemplo, dos radicais, vou dizer, por exemplo, que do LGBT, vamos supor que você cai na boca de um dos radicais. Às vezes você não tem implicação nenhuma, mas às vezes uma fala, alguma coisa que você deixou, aquilo vai virar um problema grande. Né? Então, as pessoas estão lutando com elas mesmas, só que agora elas têm um terreno para colocar o seu outdoor sem pagar nada. É o Facebook. Então vamos lá, vamos correr para a gente hoje não ficar aqui tanto tempo assim. No texto que eu coloquei aqui, a comunicação digital, que ele disse no livro dele, esse Shu aqui é o nome dele, Shu Han, a comunicação digital torna uma descarga de afetos instantâneos possível, já por conta da sua temporalidade.
ela transporta mais afetos do que comunicação analógica. A mídia digital é, desse ponto de vista, uma mídia de afetos. As fotos comunicam afetos, as falas comunicam afetos, os posts comunicam afetos. Eu não sei se você já viu, eu tenho post, gente, que tem tanta curtida, eu falo, não é verdade. Isso não é verdade. Então, esse post assim, ó, hoje é dia de ligar o modo, desculpa a expressão aqui, mas eu vou falar, foda-se, tem um livro com esse nome. E aí tem 1 milhão de curtidas. O que é essa linguagem? O que a pessoa está dizendo? Está esgotada, precisa descansar, precisa parar um tempo, mas eu quero descontar isso falando para todo mundo se lascar porque eu estou com raiva de alguém. Será que não é melhor eu avaliar a minha situação? Na verdade é isso que eu queria falar, mas eu não posso porque isso é censurado, porque eu sou evangélico, porque eu sou crente, porque eu amo a Deus. Nossa, o que meu pai vai pensar? Vai falar, minha filha, eu não te criei para isso. Eu fico imaginando, né, se fosse a minha esposa, né? Que a bisavó, a avó, a mãe, tudo da igreja. Se ela postasse assim, hoje eu quero que todo mundo vá se lascar. Né? E realmente, eu fico imaginando que confusão que ia dar, né? Da família. Minha sogra até chora. Mas beleza, não posso por causa da censura, legal. Mas aí tem um ponto legal aqui também para trabalhar. Eu não posso falar, eu não vou me expor, mas eu preciso de ajuda. Eu preciso parar. Então, conseguir mostrar isso na clínica vai ajudar a gente a trabalhar à luz da psicanálise, né? Você pode pesquisar 1 milhão de coisas aí, gente, e vocês vão achar coisas bem mais pertinentes, vídeo bem mais pertinente, mas eu estou falando aqui hoje à luz da psicanálise. Deixa eu falar aqui sobre umas considerações que eu coloquei para a gente conseguir mudar a ótica aqui e ouvir um pouco vocês, né? No final desse livro, eu vou deixar para comentar isso depois, que é bastante coisa aqui, senão eu vou acabar falando muito. Eu vou deixar vocês comentarem o que vocês anotaram, o que vocês estão absorvendo, o que vocês têm para falar de diferente aqui do que foi dito, ou de parecido com uma outra linguagem, ou alguma questão que vocês têm visto acontecer, ou alguma questão que você tratou, trabalhou e teve resultado e está vendo isso mudar. Outra coisa que eu queria observar aqui para pais, você vai atender pais, ou os pais vão ter que fazer isso, impor limite dói para o pai e dói para o filho. Mas é lógico que dói. Porque você está lutando contra aquilo que é zona de conforto, que é prazer, e que o cérebro dá uma descarga de dopamina, serotonina, oxitocina, noradrenalina, porque aquilo se gerou uma condição de prazer. E com tudo aquilo que o cérebro entende que é prazer, ele quer mais. E aí você está tirando a condição daquela pessoa sentir prazer, vai doer. Então tem que se reescrever, né? Teria que se fazer novamente. Mas aproveitar que a Geise levantou a mão. Se vocês quiserem apertar o botãozinho levantando a mão, eu vou chamando pela ordem. Se não, eu vou perguntando para vocês e vocês ligam o microfone e falam, tá bom? Geise. Desculpa, levantei a mãozinha aqui, toquei no teclado sem querer. Agora você vai falar, do mesmo jeito. Foi sem querer, viu? Tá bom. Esaú. Boa noite, gente. Boa noite. Assim, né? Como eu sou dessa geração, a geração da internet, né? Não sou assim 100% internet, porque quando eu nasci a internet não era muito popularizada, mas assim, sou dessa geração que vive a partir dos posts do Instagram. Aí, assim, eu falo muito assim, eu não sou essa pessoa de Instagram depois, porque tanto que meu perfil, ele só tem 3 fotos, a última foto que eu postei foi há 1 ano atrás. Mas assim, o que eu percebo assim, com colegas, amigos da mesma idade, o que a gente conversa, é que essa questão do que se dá o problema
é mais é como falou, né? É vender a vida perfeita. E assim, quem tá assistindo, tá consumindo no jeito de, poxa, eu queria a vida de fulano. E quem tá vendendo assim a vida, eu vou postar porque fulano tem uma vida boa e eu também quero mostrar que eu tenho uma vida boa, que eu saio todo final de semana, eu vou a um lugar X, um lugar caro, eu viajo, eu faço várias coisas. E assim, e o problema que isso traz, né? Assim, a parte como eu também tenho uma amiga que ela entrou em depressão há um tempo atrás e ela disse que sentia muito assim, com isso na internet, né? Tipo, poxa, todo mundo tem uma vida boa, todo mundo tá aí viajando, tá todo mundo aí de boa, mas eu tô aqui, não tô fazendo nada, né? Assim, eu não tenho nada e o pessoal aí tem tudo. E assim, e não é bem isso, né? É o que o povo vendia se ter, mas não era a realidade. Outras pessoas, pronto, falando da questão do dinheiro fácil, com essa parte blogueira. Eu também conheço uma blogueira que ganha dinheiro fazendo isso. E assim, né? Pelo que eu conheço dela, pelo que eu conheço da rotina dela, ela trabalha muito. Ganha bem, ganha, mas trabalha muito, muito mais do que até outras pessoas, assim, que tem seu trabalho, sua CLT assinada tal, e tem o seu trabalho com um salário fixo. Mas assim, hoje o que eu vejo da internet é isso, é gente tentando vender vida que não vive e gente comprando vida de outras pessoas que não é realidade. Muito bem, é isso mesmo. O mundo mudou, né, Isaías? Vamos ouvir a Gilca, que você levantou a mão. Boa noite a todos, né? Boa noite, Gilca. Eu considero, assim, a internet um planeta. Um planeta de muitas formas. Porque ali você encontra verdades, mentiras. Você encontra sonhos também realizados. Você encontra fantasias. Você encontra tristeza também, muita tristeza. Você encontra a boa informação e a péssima informação. Você encontra distorções. E também você viaja esse mundo da Alice no País das Maravilhas, né? Todos sem rugas, os filtros aí ajudando na imagem, né? E a beleza como uma forma postada, assim, muito enfática, né? Da perfeição, a beleza da perfeição, né? Da estética. E é um mundo indominável. Ninguém consegue dominar. Você pode ter controle de algumas coisas, mas não do todo. Então, eu vejo que, como é um planeta, para mim é um planeta que a gente pensa que conhece, na verdade não se conhece, a gente entra nesse labirinto e vai tentando descobri-lo, né? Eu vejo que ele precisa de muita observação, muita análise, né? De como aquela informação chegou, como ela foi passada. Às vezes eu me pergunto assim, qual é a necessidade de tantas exposições, né? Não só daquilo que é bom, mas de expor um acidente de carro, expor um assalto, né? E expor, enfim, coisas que às vezes eu não vejo tanta necessidade. Então, para mim é esse planeta ainda que a gente não sabe como lidar. E nessa busca de tanto do país da Alice, né, como muitas vezes um filme de terror, outras vezes o cenário de Pinóquio também se posta presente.
é para mim um planeta que traz muita ansiedade. Ele provoca a doença que esse planeta provoca hoje na Terra. Para mim é a ansiedade. Então a gente encontra pessoas angustiadas, pessoas que deslocam seus prazeres, né, para a internet, porque ali você também tem sexo, tem droga, você encontra de tudo, é muito intenso e imenso o volume de conteúdos que a internet tem. Então, um alerta que eu considero para mim e para o meu filho aqui em casa é vigiar, ponderar, analisar, manter os princípios, né, daquilo que a nossa formação nos repassou, né, nos fez, e um alerta, assim, o cuidado com a exposição. Porque nesse mundo tão nesse planeta que gira tudo tão rápido, que não tem dia e não tem noite, ele não tem dia, ele não tem noite, ele não tem horário, você conecta com o mundo inteiro, você tem o mundo nas suas mãos, né? Todos os países, todos os continentes, todos os territórios estão em suas mãos, e significa que todos os povos, todas as nações estão em suas mãos, né? Então, a alerta é assim, ó, é o cuidado, o que eu estou buscando dentro disso, né? O que eu quero com isso, né? É um mercado de trabalho? Mas qual é a necessidade desse mercado de trabalho para aquilo que eu estou buscando? Então, são perguntas que eu acho que a gente tem que fazer diariamente para ver nesse planeta onde a gente se encaixa. Eu tenho dificuldade ainda de me encaixar nele. Exatamente porque eu pondero, eu analiso, né? Acho que o conhecimento hoje ele é vasto, mas ele ainda deixa muito a desejar. Porque você começa a receber coisas picadas, conteúdos fragmentados, né? E aí gera uma outra situação que não convém a gente falar agora, mas para mim é um planeta ainda muito desconhecido, instantâneo, ele é instantâneo, ao mesmo tempo que você absorve, ele também se torna líquido, ele escorrega, né? Ele vai embora. Então, estamos numa nova era, temos um novo planeta, né? Muito bem, Jota. Muito bem. Olha só, eu vou fazer apenas um adendo aqui, gente, para me fazer os adendos de todo o material, depois eu deixo lá para vocês. Nossas sessões teriam que ser aos sábados, das 8 às 18, gente, um intervalo de almoço. E tinha que ser presencial. A gente ia ser maravilhoso, mas não dá, né? Quem dera, né? Eu já disse aqui, um dia nós vamos fazer aí. Tem bastante lugares aqui, ó. Tá a Kátia aqui, tem lá uma fazenda lá. A Gil, que acabou de falar, mora em Florianópolis, gente. Então nós vamos fazer num lugar desses aí que tem praia, a gente se reúne aí em breve. Bom, vamos lá. Como a gente não tem muito tempo, a Kátia falou com certeza. Esse pessoal ainda fica confirmando, gente. Eu ponho essas coisas no meu coração, o pessoal fica confirmando. Uma hora a gente faz. Mas vamos lá. Uma coisa que me ocorreu hoje, e eu fui pesquisar a confirmação e achei sobre o que Freud diria, o que ele acharia da geração de hoje, sempre com o objetivo de tratar, que às vezes a gente faz nossos comentários aqui, eu acho ótimo, eu faço os meus, a Juca falou, vocês vão falar, mas o objetivo é sempre a gente absorver algo para a gente usar no tratamento das pessoas. Às vezes você não vai poder tratar alguém que você tem afeto, porque você não vai tratar seu filho, mas você pode aconselhar, né, e ter atitudes e etc. Mas Freud diria que o exagero, a exposição na internet nos dias de hoje seria um sintoma. Né? Ele ia tratar essa exposição um sintoma. O que é a depressão? Um sintoma. O que é a ansiedade? Um sintoma. Né? O que é a insônia? Um sintoma de uma causa.
E ele diria que a causa são necessidades internas, problema de rejeição, problema de aceitação, de autoaceitação, de estima, de amor próprio, problema na criação, que aí entra lá no Édipo, problema de narcisismo, a pessoa só que já seria um sintoma, ela olha só para si, é egoísta, castiga, fere os outros e se faz de vítima. E o pior, é cego, a pessoa que está cega, gente, ela não consegue ver, tudo é escuro, e o nosso papel é iluminar. Então, exposição como um sintoma seria uma das questões. Muito bem observada aí, Juca, também o que você falou. E uma outra coisa que eu achei muito interessante, que está no nosso material, é o seguinte: o psicanalista está atento a formas de manifestação do mal-estar na contemporaneidade e aos recursos que o sujeito cria para se fazer ouvir. Eu não sei se vocês entenderam o que eu acabei de ler, mas vocês percebem que a pessoa ela força a barra para se fazer ouvir? Ele força o post para se fazer ouvir? Ele força a situação para se fazer ouvir? Ele faz pegadinha de mau gosto que expõe a esposa, o filho, alguém que ele ama, para se fazer visto, gente. É um sintoma, né? E para Brisset, que é um teórico aí, ele falou em 2013, né? A conversação é um dispositivo. Nós falamos aqui na live sobre o diálogo, como que se constrói um diálogo, acho que tem ela gravada na plataforma. É um dispositivo de abrir intervalo para a pessoa respirar, para fazer falar as desordens, dificuldades e urgências. E nesse quesito, alguns debates são muito interessantes. Né? As dificuldades de urgência trazidas principalmente dos jovens, dos adolescentes, mediante aos sintomas, aos atos. Né? E eles precisam de saídas. Na solidão, cada um tenta arranjar, né, alguma coisa para se fazer valer, para se resolver na internet. E aí estamos cada vez mais distantes do diálogo entre pai e filho. Então o pai está na sala, o filho está na fala e os dois conversam pelo WhatsApp. A mãe está na cozinha, o filho está no quarto e os dois conversam pelo WhatsApp. Então, eu estou falando da parte ruim, né? Claro que tem muita coisa boa, não vou nem entrar aqui no mérito da questão, vou ouvir a Sônia aqui, que levantou a mão, depois da Priscila. Sônia, seja bem-vinda, se quiser se apresentar para o pessoal aí, se apresenta e pode ficar à vontade de fazer sua fala. Boa noite. Estão me ouvindo? Prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Amei, amei, amei. Com certeza vou fazer parte desse grupo. Muito bem, seja bem-vinda. Obrigada. É porque, tipo assim, o ser humano hoje vive num mundo meio que fictício. Ele vai em busca da internet justamente para viver aquilo que ele não consegue viver na vida real dele. E quando ele faz isso, ele se torna um indivíduo, não é uma pessoa doente, é uma pessoa que vive tipo uma máscara, porque a gente tem o nosso, né, natural, e quando a gente vai para a internet, a gente vive aquela máscara. E quando a gente vive com a máscara o tempo todo, é muito difícil para o ser humano. É muito difícil ele criar aquela imagem que ele não é. Aí o que acontece? Um indivíduo doente. Que Muito hoje, bem. que hoje prejudica muito, muito, muito. Eu atendo uma pessoa que eu vejo os posts dela e no dia que eu vou atender ela, eu vejo uma outra pessoa totalmente diferente. Eu não reconheço ela comigo e na internet como mesma pessoa. É uma pessoa totalmente diferente. E ela fala para mim que ali ela se sente bem. Por quê? Ali ela é uma coisa que ela é ou ela é uma coisa que ela não é? Não, ela se mostra totalmente uma pessoa que ela não é. Porque ela faz 13 anos que ela é depressiva, pânico, ela tem tudo isso. E lá na internet ela se mostra uma pessoa totalmente diferente. Quem olha para ela fala assim, eu quero ser igual a ela.
mas atrás das câmeras ela é uma pessoa totalmente diferente. Aí o que acontece? É uma pessoa, um indivíduo doente, influência da internet. Tudo isso que a gente vê na internet, quer viver e não consegue viver. Muito bem, Sônia. Terminou? Quer falar mais uma coisa? Não, obrigada. Não, gostei da observação, eu até anotei aqui o que você falou. A busca pela aceitação, aí ele acaba sendo aceito naquele mundo de máscaras, e aí ele passa a viver de máscaras. Porque no fundo ele não se aceita como ele é. Se ele postar a vida real, talvez não vai dar certo. Então, tipo, eu não me amo, eu não me aceito, eu não gosto da vida que eu tenho, do pai que eu tive, sei lá, da história que eu tive, da mãe que eu tive, da casa que eu tive, então eu vou. Olha só, tem um meu cunhado estava falando que tem um lugar lá no Rio de Janeiro que você aluga a casa por 1 hora com 2 carros importados na garagem. E aí você faz todas as filmagens que você precisa, você troca de roupa várias vezes para você usar um bom tempo aquele estilo de vida. Então, é tipo assim, aí o cara vai lá, anda rapidinho na, sei lá, numa Porsche lá com um chinelinho lá, vaiando uma bermuda, como se tivesse acabado de acordar, corre, troca de roupa, sai na Ferrari, dá uma volta de 5 minutos com outra roupa, né? Parece que ele acordou no outro dia, e entra na casa umas 25 vezes cada uma com a roupa e grava tudo isso. E vai postar esse estilo de vida para vender lá uma história e no outro mês fazer isso tudo de novo. Eu achei assim, eu achei o máximo, entre aspas, né? Você vê que não tem preço. O mundo da internet, ele aceita isso, né? Priscila, você levantou a mão depois? Vamos lá. Boa noite para todo mundo. Eu vou na contramão de tudo isso que a gente está falando, porque eu acho que a internet, como tudo na vida, tem coisas boas e ruins, seja no local de trabalho, nossos filhos na escola, enfim, em todos os lugares existem coisas boas e ruins, e em todos os lugares existem extremos, e em todos os lugares as pessoas usam máscaras, não só na internet, né? Claro que, como a Gilka falou, e todo mundo que falou aqui falou isso, na internet, assim, muito acelerado esse processo, né? Um processo, assim, sabe o WhatsApp, que você põe o 2x lá? Na internet é bem assim, né? É o 2x a velocidade dessas máscaras e dessa ilusão e tal. Porém, eu vejo um lado muito bom de tudo isso, né? Eu trabalho com pessoas, então ver os posts das pessoas me auxiliam muito no cuidado delas, né? Eu não posso atendê-las como terapeuta por conta do afeto, mas eu posso me importar, eu posso conversar, eu posso orientar, eu posso, né, chamar no particular e falar, viu, tá tudo bem com você? Eu vi uma postagem sua e eu faço muito isso, muito. Eu uso muito das postagens que as pessoas colocam para me aproximar delas e orientá-las e conversar e poder ajudar de alguma forma. E vou exemplificar uma coisa que me aconteceu particularmente. Eu estudei no seminário há 16 anos atrás, onde tinha pessoas assim de alguns lugares do mundo, Japão, Espanha, Bolívia, Uruguai, Paraguai, enfim, e todos os lugares do Brasil, desde o Pará até o Rio Grande do Sul. E a gente se tem, a maioria, pelo menos nas redes sociais, em Facebook. E essa questão da exposição facilita com que a gente esteja próximo uns dos outros. Eu não converso com todos eles todos os dias, mas eu acompanho parcialmente a vida deles. E agora, no começo desse ano, uma das nossas amigas fez um grupo no WhatsApp com as amigas que eram mais próximas lá no seminário, e foi muito bacana, porque a gente não precisou ficar perguntando uma para outra sobre a vida dela, o que estava acontecendo, o que ela estava vivendo. A gente partiu de uma conversa como se a gente estivesse convivendo, por conta das redes sociais, por conta dessa exposição. A gente mostrar o que está acontecendo com a gente, de alguma forma nos aproxima, de alguma forma faz com que as verdadeiras amizades, não os curiosos, né? Porque tem aquilo que você posta, aí como o Dr. Fábio falou, tem lá aquele monte de curtida, nem é por carinho, nem é por afeto, é por curiosidade, né? Sei o que está acontecendo com a sua vida, eu vi isso que você postou, né? Seja uma coisa boa ou ruim. Mas, enfim, eu acho que
depende de nós filtrar isso, filtrar aquilo que é bom, aquilo que não é bom, aquilo que é exagero, aquilo que não é exagero, e como a gente não tem por onde correr, a internet é um caminho sem volta, é meio que nem drogas, é um caminho sem volta que a gente vai se aprofundar cada vez mais e depender da internet cada vez mais, infelizmente. Hoje, quando a gente fica sem computador e sem celular, a gente fica de mãos atadas, a gente não consegue trabalhar, porque a gente depende da tecnologia, a gente depende da internet. Então, acho que cabe a nós filtrar e tirar a coisa boa de tudo isso. É lógico que a coisa ruim é ver as pessoas se expondo, é ver as pessoas usando máscaras na internet, mas o que eu faço? Eu faço disso, eu particularmente, né? Faço disso uma coisa boa. Poxa, não tá legal a postagem da pessoa, procuro me aproximar, procuro ajudar, procuro orientar, procuro dar o que ela está precisando, da forma correta, talvez nem da forma como ela precisa, porque às vezes nessa aproximação de conversa eu acabo falando coisas que nem ela queria ouvir, mas que eram necessárias e que ajudam e que faz ela ter uma outra visão sobre ela mesma, mas eu acho que cabe a nós filtrar e tirar aquilo que é bom, porque não tem para onde a gente fugir, nem para onde a gente correr no quesito internet. É isso, obrigada. Muito bem. Trouxe um outro lado, né, da questão. Weasley, né, que eu falo, Weasley José, seja bem-vindo. Você não fez fala ainda, se quiser se apresentar para o pessoal. Ah, você falou, né? Você trabalha já na área e tal. Então, Fica à vontade para fazer seu comentário aí, sua observação. O pessoal está me ouvindo? Sim, estamos ouvindo bem, tá legal. Tá legal. Meu nome é Weasley, eu sou de Macaé, Rio de Janeiro, e estou ouvindo aqui os comentários, né, sobre a internet. Realmente, eu acho que eu sou mais novo da turma, não peguei muito esse negócio aí não, entendeu? Não estou pegando agora, mas eu brinco que eu sou da época do microssauro, aquele fósforo verde ainda, do monitor, eu peguei máquina de escrever, mas eu estou na flor da ideia, eu tô um jovem, eu sou um garotão. Vocês já ouviram falar no metaverso? Sim. Então, se algumas coisas nos assustam nos dias de hoje da internet, se vocês procurarem com mais, se aprofundarem no metaverso, aí vocês vão se assustar. As pessoas, tem um filme até que as pessoas elas não iam para a rua, elas ficavam num transe, numa hipnose lá dentro de um quarto, e o boneco dela saía para fazer tudo. Não sei se vocês chegaram a ver também esse filme, muito interessante. Então, o boneco morria no filme, então era o metaverso. Metaverso, aí sim vai tirar as pessoas, vai colocar as pessoas dentro de casa, não vão sair mais. Mas como a Priscila disse, nós temos que peneirar, né? Nós temos que trabalhar com essas informações, o que dá para a gente entender o que é certo, o que não é, o que é bom e o que não é, dá para peneirar. Só que realmente a internet ela deu uma parada e a velocidade é assim, gigantesca, não tem mais freio, ela não para mais, isso vai para frente, nós é que temos que aprender, trabalhar com ela, tanto é que as consultas, né, são todas pela internet também, né, então nós podemos tratar os pacientes pela internet, isso é muito bom também. Só que perde um pouco daquele negócio próximo, né, de você. Na psicologia a gente aprende assim a questão dos jeitos, né, como a pessoa se porta, os movimentos, tudo isso você não tem, né, pela internet, é muito difícil. Apesar de exigir tela branca, o fundo de parede branco, para o paciente, para você tentar captar alguma coisa, mas é difícil. E é uma terra sem lei, né? Cada um fala o que quer e você tem que filtrar. A Priscila falou, a Gilca também, eu vi que falou com propriedade, realmente é um mundo que você não tem mais controle.
né? E eu aproveito que eu quero pedir, doutor Fábio, a sua licença, porque hoje que nós nos conversamos, né, e o senhor me colocou, porque eu preciso sair, eu vou partir numa viagem agora, e comemorando 40 anos de casado, então... Olha aí, que maravilha. Então Boa viagem, Deus te abençoe, irmão. eu vou sair um pouco com a minha namorada para a gente poder curtir um pouquinho. Que é uma inspiração para nós mais novos, inspiração. Não, que seja, Parabéns. viu? Deus abençoe. Foi difícil. Para nós homens, você sabe quantas dor de dente eu sofri. E a mulher fica dizendo que um parto é mais difícil que uma dor de dente, que uma febre. Que coisa esquisita. É verdade, verdade. Deus abençoe. Depois você dá o segredo para nós, de chegar a 40 anos de casa. Rapaz, é apanhar sem reclamar. Isso. Beleza. Boa viagem. Tá bom, doutor? Me libera aí, pessoal, me libera. Foi muito bom estar com vocês. Agora eu estou entrando nessa turma aí, já me inscrevi, já vou entrar nisso. Eu já mandei um zap aí para o senhor, doutor. Tá bem. Um abraço para vocês. Wesley, boa viagem, parabéns pelos 40 anos, nós desejamos parabéns, o pessoal está escrevendo aqui aqui no chat, e leva para sua esposa lá o parabéns para ela ter te aguentado esses 40 anos, tô brincando. Não, mas eu não posso falar o contrário, né? Eu vou descontrair vocês um pouco aqui, porque eu faço algumas palestras para casais, e eu vou muito a fundo nas brincadeiras. Eu falo assim, gente, pô, melhor idade, cara, melhor idade é quando eu tinha 18 anos, quando eu casei com 21 anos, cara. Na verdade, eu falava assim para ela, me joga na parede, me chama de lagartixa, e me fazia, e me divertia. Agora com 60 anos, mas é a melhor idade, a cabeça está mais tranquila, olha, vamos curtir, né? Curtir um pouco. Vamos marcar um dia para você falar para nós aqui como é que você já trabalha nessa área também, né? Como é que chega nos 40 anos de casado, vivo? Rapaz, meu sogro chegou a 70. Meu Deus, isso é uma lenda, né? Uma lenda. Foi muito bom estar com vocês, desculpe atrapalhar. Imagina. O segmento aí, a sequência, né? Mas foi muito bom, viu? Deus abençoe a todos. Deus abençoe você também. Um abraço. Boa viagem, aproveita e obrigado por fazer esse esforço de entrar aqui no dia do seu aniversário de casamento. Hein? Obrigado, um abraço. Outro. Natália. Boa noite, tá dando para me ouvir? Tá ótimo o som. Então tá bom. Eu achei muito interessante esse tema, a colocação de cada um. A Priscila também tinha pensado a mesma coisa. A internet, ela é uma coisa que é útil ou não, né? Isso depende do ponto de equilíbrio, né? Tem que ter um equilíbrio daquilo que eu acesso, de como eu uso. Eu acredito que dentro da clínica, como o senhor falou, né, tudo é passível de ser analisado. Então, né, na clínica a gente pode estar analisando, né, a questão das postagens, da rede social, como que a pessoa se porta, como a Priscila falou, também já tive essas experiências de, através de postagens, né, perceber que não estava bem em algumas pessoas, chegar a aconselhar, né, inclusive algumas estavam com depressão, e aí pude poder orientar, procurar um profissional, pessoas próximas, né, da igreja, da minha família, e ajudou bastante. Então, acredito que tem que ter esse ponto de equilíbrio, e dentro da clínica, né, dosar, né, ver o que não está equilibrado, como o senhor fala, né, sempre, todo excesso esconde uma falta, então esse excesso desse uso na internet é porque tem alguma coisa ali errada. Algo que eu vejo muito também é a comparação, a pessoa às vezes ela não aceita, né, o que ela é e fica se comparando a outras pessoas, e essa comparação ela é muito prejudicial para a pessoa, né. E o Wesley falou do metaverso. Eu assisti uma palestra da doutora Rosana Alves, não sei se vocês conhecem, ela falou muito Sim. sobre isso, e ela fala muito, né, sobre a neurociência, ela fala que o nosso cérebro não distingue o real do imaginário, e como isso tem mudado, né, a mentalidade das pessoas nessa geração de hoje, por causa dessa questão do uso da internet. Ela até citou na palestra que eu assisti, esses adolescentes que eles entram naquele jogo virtual e criam uma realidade virtual que ele vive, e
vários transtornos que isso tem trago para esses jovens, porque eles não conseguem mais distinguir a vida virtual da vida real, né? Então, tem trago crise de ansiedade, insônia, tem aumentado o número de depressão nos estudos que ela estava comentando, né, dessas questões mentais. Então, eu acredito que a internet é uma ferramenta, mas se não bem utilizada, ela vai ser uma ferramenta que vai, né, causar mal. E acho que dentro da clínica tem que levar as pessoas a entenderem isso, né? Esse equilíbrio, né? Começar em nós mesmos, esse equilíbrio, esse ponto de equilíbrio, para a gente saber dosar essa questão do uso. Muito bem, Natália. Se alguém mais quiser falar alguma coisa, levanta a mãozinha aí, gente. Enquanto isso, eu queria fazer uma observação para vocês. Muito interessante que eu notei. Se você vai para a internet daquela pessoa que você vai atender, você não pode fazer o juízo do valor do que ela está postando, que você vai poder comparar isso com a conversa real. Que eu acho que foi o que a Sônia citou aqui. Ela é uma coisa na internet e outra aqui. Por que que ela é aquela coisa na internet? Meu trabalho, eu preciso mostrar lá, sei lá, trabalho no Magazine Luiza e fez uma dancinha do funk lá para vender geladeira. Isso é uma coisa. A outra coisa é a vida dela, não só separada da internet, é a vida interior dela. É a definição que ela dá para o amor, para a paciência, para a criação de filhos, que vai mostrar como ela vai agir. Olha, o nosso material está bem legal. Eu queria muito que vocês lessem, porque eu sou... É até meio... É um trauma sublinhado. Deixa eu falar aqui dos traumas do Dr. Fábio Radassan. Eu tenho uma compulsão por estudar, de certa forma, porque mudou minha vida realmente. Mas por outro lado é porque uma parte da minha infância eu fui considerado o burro contumaz da família, né? Então eu era o jumento, o burro, o que não iria nunca ter formação nenhuma, o que não iria ensinar ninguém, o que não sabia falar em público, o que não iria terminar a 4ª série, né? E consegui escrever meu livro, terminar meu doutorado, viajei em 21 países, morei em 4, aprendi vários idiomas. Eu acho que foi bom por um lado, ruim em alguns aspectos, mas o que Freud chama de sublimação foi exatamente o que eu fiz, e eu vou fazer, vou fazer da frase da Graça uma frase boa para me divulgar nos nossos cursos. Transforme a sua dor em profissão, né? Ganhe dinheiro aí com a sua dor. Então eu decidi estudar muito. Essas apostilas eu leio, releio, preparo a aula. E olha que interessante isso que eu vou ler para você aqui. Eu citei isso para ler. Olha, desse livro, não é do Byung-Chul aqui. Segundo Lacan, nosso maior desejo é o de ser desejado pelo outro. Que é melhor lugar que isso do que a internet. Eu me constituo no outro a partir do outro que diz sobre quem eu sou. Quem não gosta de ouvir que é maravilhoso, isso é bom também, isso é salutar. Mas o problema é que as pessoas só querem isso, não é? Assim no Facebook, até no Instagram, nos comentários, ao contrário das intervenções pontuais de um analista no setting ali, né, de análise, acabam por alimentar a demanda do sujeito. E, bem ou mal, ele encontra ali um espaço, né, para dividir suas questões mais subjetivas e singulares. Deitados em suas redes sociais, associam livremente, sem críticas, mas se veem à volta com julgamento de centenas de analistas sociais com sua rede. Então, se o pessoal fala-se dos haters, os haters, fake news, as críticas. Beleza, eu entendo que tem o exagero e a mentira. Mas será que as pessoas estão preparadas só para elogios? Será que as pessoas estão preparadas para serem criticadas, para ouvir assim, ó, você é teimoso? Olha, hoje eu falei uma coisa que eu fico preocupado com algumas pessoas. É muito sério o trabalho analítico. Nós vamos terminar já, gente, já deu 8h30, que é o seguinte. Tem gente que, até para se olhar no espelho da sua vida interior, do que ela foi, ela tem que olhar devagar, com calma. Porque se ela olhar de uma vez, ela faz uma loucura.
porque ela vai ver que ela não foi uma pessoa, não era tudo isso. Agora, quando a pessoa consegue enxergar que ela não é tudo isso, que ela não é a estrela da manhã, que ela não é o sol do meio-dia, que ela não é a última Coca-Cola do deserto, que tem pessoas melhores que ela, e que tudo que acontece com ela é fruto de trabalho e da misericórdia de Deus, eu vou te falar, ela tem tudo para ser um ser humano incrível. Porque é muito bom você encontrar com suas derrotas, com seus fracassos, com as suas dores. É muito bom você olhar no espelho e conseguir dizer: eu fui sem vergonha, eu fui teimoso, sei lá, eu fui atrasado, eu fui procrastinadora, eu fui, sei lá, eu fui a responsável pelo fim do meu casamento, do meu namoro, do meu noivado. Eu fui o responsável por atrasar no estudo, não terminar curso, não parar em igreja nenhuma. Eu fui o responsável por muita gente se afastar de mim, por viver sozinho. Poxa vida, cara, isso é muito bom, porque você conseguiu um nível muito alto, que a maioria das pessoas vai nascer, viver e morrer se protegendo disso, né? A Kátia coçou, eu estou coçando para falar, mas eu estou na escola, né? Estou trabalhando. Parabéns por estar conosco, mesmo estando aí na escola. Faz parte. Então, gente, para terminar, eu quero ler essas pequenas falas que ele disse, né? Em seu livro, né, ele diz o seguinte: a comunicação digital se torna cada vez mais sem corpo e sem rosto. É o metaverso. É o metaverso. Eu crio um corpo, eu crio um rosto, eu crio um ambiente, eu vivo dentro dele sem ter que mostrar quem realmente eu sou. Não é? E o digital submete a tríade lacaniana do real, né, do imaginário, do simbólico, a uma reconstrução radical. Ele desconstrói o real e totaliza o imaginário. E eu achei interessante essa fala que a Natália fez, mas ela também coincide com o cérebro não consegue diferenciar o real do imaginário. Então, no sentido assim, eu digo para o meu cérebro que o real é essa vida aqui. Mas se eu dizer para ele que o real é aquela vida lá, eu vou querer viver aquela vida lá. E aqui a gente tem um problema nesse aspecto, né? Aqui diz assim, né? Não fala, mas também não escuta. Não importa quem é o próximo, importa quem é o post. Né? Então, redes sociais é um assunto muito longo, tem muita coisa assim, é legal, e é como eu sempre digo, a gente sai com vontade demais, mas eu não vou insistir, não vou continuar. Eu tô que nem a Kátia disse, né? Eu fico comichando para continuar mais. Sou suspeito de falar, eu sou apaixonado por estar aqui com vocês. Vou dizer para vocês, gente, se eu tivesse essa turma de vocês aqui todo dia, a gente ia ter aula 30 dias. Mas aí a gente ia ter um extremo, aí ia aparecer uma falta. Então a gente ia terminar aqui com um problemão. Mas para a gente caminhar para o encerramento, eu queria ouvir aqui quem quer comentar alguma coisa e já agradecer vocês. A Natália levantou a mão, fica à vontade, Natália. Acho que foi sem querer aqui, desculpa, professor. Espera aí que eu não estou te ouvindo, deixa eu aumentar. Pronto. Foi sem querer que eu cliquei aqui. Ah, tá bom. Mais alguém, gente? Hamilton? Eu queria falar. Agora eu queria, realmente. Geise, agora eu vi. Geise, pode falar. Eu queria voltar a uma coisa que você falou a respeito da gente usar a nossa dor para curar pessoas. Há muitos anos, eu estava em BH, fui para uma palestra de um pastor que escreveu um livro bem famoso, e no dia eu estava bem triste, eu tinha sido reprovada em um curso que eu fazia. Eu não sei se você é uma organização missionária, e eu estava fazendo um curso, e eu não tinha sido reprovada em todas as fases, mas em uma determinada fase, e que a gente fica brincando que tem duas fases. Uma que é Deus dizendo o que você não é, e a outra é Deus dizendo aquilo que você é. E quando vem aquilo que você é algo muito doloroso, né? Que ele diz que tem horas que a gente quer ver de ladinho, assim, pode passar, né? E eu estava muito triste nesse dia. E uma das coisas que eu ouvi e ficou muito gravada foi essa questão da gente usar aquilo que nos limita para ajudar pessoas.
Porque vem a frase que Deus falou para Paulo, assim, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É quando o poder de Deus vem se aperfeiçoar, quando a gente começa a ajudar pessoas naquilo que nós somos fracos, nós começamos a aprender a conviver com a nossa fraqueza, vendo como as pessoas lidam com aquilo ali. E a gente começa a aprender também, se aperfeiçoar junto daquilo ali. Por isso a importância da comunidade, a importância da convivência e da análise em grupo. E quando você falou isso, eu lembrei muito disso. Lembrei muito da questão do se aperfeiçoar através da convivência um com o outro nas nossas fraquezas. Então, usar a nossa dor, muitas vezes, não camuflar nossas dores, né? Mas muitas vezes ter ajuda através da vida de outras pessoas. Muito bem, Era só isso que eu Geis. queria falar. Está um Muito pouquinho bem, fora eu do vou contexto ouvir da aqui internet, o mas Hamilton trazendo aqui para a vida para real. poder encerrar. E quero dizer para vocês que é aquilo que eu sempre digo, né? Vocês têm a vocação, né? O chamado, vocês nasceram para mudar a vida de pessoas, isso é um fato. E vão tirar as barreiras estudando, fazendo análise, supervisão. E vocês vão vocês vão se tornar professores dos próprios desertos, mas agora com técnica, né? Então essa é a ideia. Então você passou pela ansiedade, mas você não vai tratar a ansiedade da outra pessoa baseado só na tua experiência empírica. Agora você tem a técnica. Então, tipo assim, você passou o deserto a pé, agora você voltou com um trator, com ar-condicionado, você tem toda uma estrutura para andar nesse deserto. Então, você estando bem, você pode oferecer o bem para aquelas pessoas, afinal de contas, vou usar uma frase clichê na internet aí, cada um só pode dar o que tem. Então a gente está adquirindo para que a gente possa entregar. Fala, capitão Hamilton. Pô, boa noite, que legal. Muito boa a aula, tá? Muito boa. Que bom que você está com a gente aí. Eu falei com a Irene que hoje eu ia mexer com você um pouquinho, mas a respeito da aula passada, mas deixa isso para depois, um outro papo legal. Porque numa das suas aulas para a gente aqui, você dentro, para mostrar para a gente a dimensão do ser humano, né? Essa visão holística do ser humano, como Deus vê o homem, vê como no todo, né? Você deixou uma ponta aí de que seu posicionamento antropológico do ser humano, ele é tricotomista. Aí eu falei que Irene, na próxima aula eu vou mexer com ele sobre isso, mas é um papo para depois, né? Depois você me ensina, pô. Tem que aprender com o mestre. O homem é teólogo da Igreja Batista, pô. Fica difícil. Vou aprender com você sobre isso. Tá, mas eu quero parabenizar primeiro pelo assunto, né? A internet é um mundo, como uma das nossas queridas aí companheiras falou, um mundo sem fim, né? Mas eu vejo também como um campo de oportunidades, né? É um campo em que existe oportunidade para todo tipo de profissional. Agora nós precisamos aprender a navegar sobre ela, né? Saber extrair desse campo o melhor para poder interagir com as pessoas. Eu entendo também que nesse período que nós vivemos da pós-modernidade, e você falou muito sobre ansiedade, excesso do futuro, e depressão, excesso do passado, eu entendo que pela distância que a gente se encontra do outro, isso trouxe muito afrouxamento dos relacionamentos. E alguém aqui do nosso grupo falou que, na verdade, é a aproximação do outro que a gente precisa ter, né? Os relacionamentos se tornaram muito superficiais. E a gente entende, até mesmo olhando uma teologia sadia do Novo Testamento, de que o outro é uma dimensão nossa. Então, eu só tenho uma forma de expressar o amor se for através do outro, de materializar o amor, que se for... Então fica muito complicado. Mas o que eu gostei muito quando a Priscila falou que dentro desse vasto mundo da cibernética, da internet, a gente tem que manter o equilíbrio. Então eu quero só pegar uma palavrinha de Paulo e deixar para vocês aí
O apóstolo Paulo fala em 1 Tessalonicenses capítulo 5, se eu não me engano, verso 20, 21 ou 23, ele diz, examine tudo, tudo, e retenha o que é bom. É isso que ele deixa pra gente. Muito bem. Tá Muito bom? obrigado. Gente, eu termino falando duas coisas para vocês. A primeira é que a internet afastou muita gente que estava perto. Mas a segunda é que eu agradeço muito a Deus pela internet existir, porque ela aproximou, por exemplo, nessa sessão aqui, todo mundo está longe. Ninguém mora na mesma cidade, ninguém mora no mesmo bairro, e a internet nos deu esse presente, né, de estarmos aqui reunidos, apesar de sermos cada um de uma cidade, cada um de um lugar. É uma coisa muito boa. Eu não poderia estar aqui com vocês se não fosse a internet, no caso aqui, o Meet, enfim, essa plataforma. Então, agradecer também, hoje em especial, a Sônia e o Fernando, que são novos, né, o José e Fernando, que vocês sejam bem-vindos, que vocês voltem às quintas-feiras, acessem as plataformas, façam bom uso aí desse material, porque, gente, tem muita coisa boa vindo pra gente. Eu estou trabalhando aí numa estrutura, tá sugando toda a minha energia, meu tempo, minhas forças, mas vai dar certo. Né, nós vamos, agora eu estou terminando uma plataforma de cadastro para pessoas que querem ser atendidas, e eu creio que vai ter lá dezenas, centenas, milhares de pessoas que vão ser atendidas, e é claro que a prioridade é vocês trabalharem, atender os problemas aí, vamos cuidar do povo, tá bom? Obrigado, ó, Deus abençoe vocês, uma noite aí de descanso, um excelente fim de semana. E antes Faltou a de graça. encerrar, eu vou ouvir a nossa olheira. Poxa, é a graça do A Tinder, graça, né? claro. Eu não vi tua gente, mãozinha, não, Graça, perdoa. Tá vendo, ó? Parece que Não, o José gente, Fernando mas, também ó, quis. Não é que eu não ligo, não. A gente já se falou hoje umas 2 vezes, irmão. A graça tá cheia de graça, gente. aqui, gente, só quer dizer uma coisa, que eu quero ouvir o José, e que o meu nome social é Mari Cazuza, Mari de Maria das Graças, e Cazuza é o sobrenome da minha avó. Então, o Facebook é Mari Cazuza. Só isso, tá? Eu não sou fake, não. Mas eu quero ouvir o José, não, eu quero ouvir o José. Ei, José, pronto. Boa noite, pessoal. Boa noite. Vocês Sim, estão dando tá pra me ouvir ótimo. bem? Ah, tá. É bom, é um prazer estar com você aqui. Estou me sentindo em casa. Eu vi que tem bastante gente aqui que é cristão, que fala de Deus. Eu também sou cristão, então estou me sentindo em casa aqui, bem, me sinto bem à vontade aqui com vocês aqui. E realmente esse assunto da internet ele é bem vasto, bem amplo, né? Tem vários insights aqui, vários aprendizados aqui com vocês. E basicamente a gente tem que pegar, como o Irene Oliveira falou ali, pegar o que é bom, né? Pegar a parte positiva, a parte que nos interessa, né? Nós que somos profissionais da área aí, pegar o que a gente pode usar para beneficiar as pessoas que a gente vai atender, né? Eu, particularmente, eu não tenho muito, assim, o hábito de estar toda hora na rede social. Normalmente eu vou mesmo para quando eu quero analisar, ver alguma coisa de alguma pessoa, algum paciente, algum cliente, então eu dou uma olhada. Eu também sou policial militar, né? Então, já teve situações de eu perceber um padrão, um dos meus colegas na rede social, e eu comentar com os meus superiores, né, a respeito daquele padrão que eu percebi, e, infelizmente, na época, o superior, ele não deu muita bola, não acreditou no que a gente falou. Eu disse, olha, que normalmente a gente sabe, a gente que é terapeuta, a gente sabe que a pessoa, pelo que ela está sentindo, ela vai ter um comportamento, ela vai se comportar conforme o sentimento dela. E eu percebi pela postagem desse colega meu, que o sentimento dele não era bom, ele estava com raiva, estava manifestando raiva na internet. E eu comentei, olha, o fulano não tá legal, é apenas não trabalhava ainda com terapia. E ninguém deu bola. E passou três meses depois, o rapaz veio se suicidar, porque ninguém deu bola para aquela postagem que ele estava falando. Ele veio falando, falou uma semana, falou 2, colocou figuras, colocou imagem, então dava para ver nitidamente que ele estava magoado, ele estava chateado,
Então, aquilo ali era um padrão de quem está com algum problema, está com alguma necessidade e precisa de um acompanhamento. E ninguém deu bola, a gente acabou perdendo o colega por falta de atenção. Então, o que eu faço nas mídias sociais? Eu procuro olhar sempre o padrão. O que a pessoa está tentando dizer? O que ela está sentindo naquela... Por que ela digitou aquilo ali? O que ela está sentindo naquela hora que ela digitou aquilo ali? E de acordo com o que ela está sentindo, que a gente puder pegar, a gente vai ter um norte para... Se um dia a gente tiver que tratar essa pessoa, a gente já sabe mais ou menos o que está se passando com ela. Então, é nesse sentido que eu uso assim, a internet, né, no meu caso. Né? Mas a internet é uma coisa bem... É um lugar de fuga, né? As pessoas vão para a internet para fugar. Uns vão para a bebida, outros vão para as drogas, outros vão para o sexo, mas tem as pessoas que normalmente vão para a internet para, né, botar para fora aquilo que ela queria falar, até com um familiar, com um marido, com um filho, não consegue falar em casa, eles ninguém quer ouvir ela, então vamos na internet, porque a internet eles vão ter que me ouvir na marra. Mas ali ela vai botar para fora o padrão. O que está acontecendo dentro da cabeça dela? O que está se passando com aquela pessoa? Qual o sentimento, qual a emoção que ela está sentindo naquele momento? Ela vai colocar para fora, ela nem vai perceber e vai colocar isso para fora. Né? E a gente, que como profissionais, a gente tem que pegar esses padrões. Né? Ver o que está acontecendo, se ela está focando nela, se ela está focando no outro, se ela está focando no mundo, se o mundo é culpado dela estar passando o que está passando, e aí a gente pega esses padrões aí, esses padrões servem para a gente avaliar melhor as pessoas. E uma outra coisa interessante para nós, terapeutas, e eu já fiz isso, se a gente detecta que a pessoa está passando por um problema, para a gente coletar essa pessoa como paciente, futuro paciente, fica fácil. Tu vai conversar com a pessoa, tu já sabe o que ela está manifestando. É só tu descobrir, tu já percebeu qual é a dor dela. O problema dela é na família. O problema dela é financeiro. O problema dela é com ela mesma. Então fica fácil de abordar uma pessoa para que ela venha a ser um futuro cliente. Posteriormente, né, se vier acontecer, a gente tiver que conversar com essa pessoa, fica fácil de conversar com ela. Fica fácil de ter ela como paciente, um futuro paciente. É só pegar o padrão que a gente consegue. Numa conversa até ali no privado, a gente consegue... fazer com que essa pessoa venha a ser o nosso cliente, nosso paciente. Então, basicamente é isso que eu queria acrescentar aqui. Mas agradeço mais uma vez por estar aqui com vocês e pretendo continuar aí aprendendo mais e mais com vocês. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, viu, José Fernando, pelo seu comentário. Você, na linguagem psicanalítica, você praticamente nos deu o script aí de fazer um diagnóstico sem ao menos precisar ouvir a pessoa, que é pincelar aquilo que ela não está falando, né? Sim. Ela está postando. Muito bem. Aí, gente, fica a dica. E, assim, eu tenho alguns amigos, né, policiais, e tem um que a gente viajou muito junto, finalizar com essa fala, e ele... Um dia ele falou para mim, né, que eu perguntei se os policiais morrem muito em combate e tal. Ele falou, por incrível que pareça, não é o índice número 1 de nota de falecimento, a principal é o suicídio e tal. E aquilo me fez pensar, né? Nós temos um herói com farda, né? Não é nem com capa, um herói com farda. E nós temos uma pessoa que ele acaba tendo que ser um herói sem farda. E eu vou dizer o porquê. Porque muitas das vezes ele... Como é que ele vai se abrir lá um problema? Ele corre risco de ser afastado. Eles podem... Uma pessoa que está avaliando ele, ela pode decidir, né, o Zé Fernando, que ele vai ser afastado. Ele não quer. Então isso expõe ele de várias formas. Ele tem que ser meio que um herói sem farda também e aguentar aquilo. Né? E aí como que ele, sendo uma pessoa que com a farda ele nos protege, agora ele vai procurar de repente um analista fora? Eu, se eu fosse policial, pensaria assim, né, para pedir ajuda. Então, assim, é um desafio muito grande, talvez, eu não sei se existem discussões sobre isso para a corporação, mas eu sei que existe, assim, a síndrome do super-herói, e nós não precisamos ser super-herói em tudo, mas talvez um caminho seria esse que você acabou tomando, né, José, que é o de estudar, imergir no mundo das emoções, porque quando você imerge nesse mundo, você mergulha, não tem como mergulhar sem molhar. Né? Quando você não tem como tomar água sem matar a sede. Então, quando você emerge nesse mundo para oferecer algo para os outros, você acaba, né, também sendo
curado, né? Você aprende as técnicas e é claro que existe um mix de coisa, né? Você falou do cristianismo, tem Deus, tem a fé, tem tudo. E no final tudo dá certo. Obrigado pela sua participação. Valeu, Graça, porque você fez aí o adendo aí. Imagina se você não cobra aqui. A gente não ouve o comentário do Fernando, foi muito bom, né, de Zé Fernando. Gente, agora realmente eu vou encerrar. Eu tô com medo aqui, peço perdão. Geralmente é das 7 às 8, máximo 8 e Falta a meia. Irene, a Chegamos Kátia. às 9, mas que bom que os que foram saindo, falou que a live realmente, a nossa sessão tá muito boa. E como ela é só uma vez por semana, agora a gente tem até a outra quinta para olhar a plataforma, observar o assunto e vamos crescendo. Sônia, obrigado, Geise, Irene, a Priscila, tem mais 2 aqui, a Tatiane, a Gilca, vocês que ficaram aqui até o final, Geise, acho que eu falei todo mundo. Tá bom, pessoal? Deus abençoe. Um grande abraço para todo mundo aí.